Bom, em continuidade à nossa aula, agora que a gente viu os parâmetros que nos ajudam a pensar sobre a psicopatologia na infância e na adolescência, a gente vai ver primeiro os fatores de risco. O risco é definido em termos de características da criança associadas a resultados negativos. Risco inclui exposição a condições ambientais extremas e desvantajosas. As crianças que estão predispostas a desenvolver psicopatologia e que apresentam suscetibilidade a condições de desenvolvimento negativas sob circunstâncias de alto risco denominam-se vulneráveis. Portanto, quando nós pensarmos nos fatores de risco, a gente precisa entender aquelas crianças que estão diretamente apresentadas a mais fatores de risco, portanto são crianças vulneráveis a desenvolver psicopatologias, e aí as políticas públicas precisam pensar nelas no sentido de prevenir que desfechos negativos aconteçam. Bom, esse livro é um livro muito interessante porque ele vai falar, o próprio nome já diz, né? Porque o amor é importante, como o afeto molda o cérebro do bebê. Então, como eu já falei, é uma fase do desenvolvimento muito importante, que nós precisamos dar mais atenção. As pessoas, elas não entendem o impacto e a responsabilidade de se ter um filho. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, mas é tranquilo ter filhos. É um tempo, uma dedicação que se precisa ter no sentido de investir naquela vida que está surgindo, para que ela tenha um desenvolvimento mais saudável possível. Então, quando a gente vai falar de estresse precoce, nós vamos falar justamente da falta que variáveis como amor, atenção, afeto, cuidados vai fazer. Então, o estresse precoce, ele abarca circunstâncias de abandono, abuso e negligência, ocorridos nas etapas iniciais do desenvolvimento, tendo início ainda no período pré-natal. Então, foi aquilo que eu falei. Durante a gestação, esse feto ele já está sujeito a situações estressoras. Crianças que cronicamente experimentam ambientes abusivos desenvolvem adaptações em circuitos neurais necessários para a sobrevivência em situações adversas e aversivas. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade incrível, especialmente nos primeiros anos de vida. E isso serve para a estimulação apropriada, para o afeto, para os cuidados, mas também serve para situações abusivas. Então, eu gosto de usar essa metáfora para mim como se fosse um caminho marcado. Imagina uma trilha, né? Então, aquela trilha que ela é percorrida várias e várias vezes, ela acaba ficando mais prontamente acessível. E com a criança, se ela passa por diversas situações estressoras frequentemente, então, o corpo dela vai se tornando mais prontamente acessível a essas situações. É como se ao longo da infância e para lá na vida adulta, eu tivesse esse caminho mais facilmente acessado. Então, é como se eu esperasse que coisas ruins acontecessem, é como se eu já me preparasse para esses eventos negativos. Aline, mas isso não é bom? Não, porque as áreas cerebrais relacionadas ao cuidado, ao afeto, elas não foram estimuladas. Então, imagina uma perpetuação de cuidados, ou seja, se eu tive na minha infância maus tratos, abuso, negligência, os tipos de estresse precoce que nós vamos ver, o que eu aprendi sobre amar, sobre ser amado, sobre vínculo, sobre cuidado? É claro que relações posteriores
podem modificar isso, mas digamos que vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil. Então, quanto mais a gente puder cuidar da primeira infância e da fase pré-natal, da gestação, melhor vai ser. Bom, então a gente vai ver os tipos de estresse precoce. Um deles é o abuso emocional. Abuso verbal, que afeta o bem-estar ou moral da criança, ou qualquer conduta que diminua, embaraça, amedronta ou isola. Exemplos: culpar, ridicularizar, depreciar, ameaçar, amedrontar, discriminar, hostilizar, provocar ou rejeitar. Por exemplo, às vezes tem um comportamento da criança que a gente não gosta ou gostaria de mudar, e aí vem alguém, uma visita, um parente, enfim, e a gente fala: nossa, você acredita, fulano? Você sabe o que ele fez essa semana? Isso é um tipo de abuso emocional. Você está expondo a criança ou adolescente na frente de uma outra pessoa. São questões que são resolvidas em casa. Ou, por exemplo, quando você menospreza os sentimentos da criança, ou quando determinado gosto, determinada escolha, olha, filho meu não entra aqui em casa com esse cabelo, com essa roupa, com esse piercing, enfim. Então, o abuso emocional, muitas vezes, ele é tão frequente, ele faz parte do cotidiano daquela família, que nem se sabe que é um tipo de abuso. Muitas vezes, é assim que as relações se dão, né? A vida inteira eu fui tratado assim, então eu internalizo isso como algo do cotidiano, eu não sei o que é diferente. E aí, na medida em que eu vou crescendo, vou vendo outros modelos parentais, mas o pai do meu amigo trata ele com respeito, é gentil, dá abraço, dá beijo, é carinhoso. Aí muitas vezes que eu vou sentir falta daquilo que eu não tive. Então, o abuso emocional, embora ele não deixe marcas visíveis no corpo, ele deixa marcas na autoestima, na autoimagem, fazendo com que muitas vezes a pessoa se sinta inferior, não se sinta digna. E aí isso vai trazer consequências nos relacionamentos e também nas situações de trabalho, porque muitas vezes eu não me vejo à altura de uma determinada posição no trabalho, por exemplo. Abuso físico. Agressão física cometida por alguém mais velho, com risco de lesão, colocando em risco a saúde e o desenvolvimento físico da criança ou adolescente. Exemplos: bater, queimar, morder, torcer, chutar, envenenar, engasgar, estrangular, empurrar, beliscar, sacudir, atirar objetos, afogar ou cortar. Bom, muitas vezes o abuso físico é visto como uma forma de educação, é visto como uma maneira de estabelecer limites, para que o meu filho aprenda o que pode e o que não pode, que quando ele cometer um erro ele vai apanhar e então ele vai saber que ele não pode fazer aquilo de novo. Vamos pensar, o que eu quero que o meu filho aprenda? Quando eu bato, machuco, corto, estrangulo, o que eu estou ensinando para o meu filho? Que a violência é uma forma de educar, que a violência é uma maneira de lidar com situações que eu desaprovo. E aí, o quanto que eu posso levar isso para os conflitos que eu tiver na minha vida lá fora. E enquanto cuidador, o quanto eu de fato estou ensinando aquilo que eu acho que é o correto. Ou seja, o abuso físico, ele é cometido por alguém que é mais velho ou que é maior nesse intuito de educar, mas na verdade ele não ensina nada. E muitas vezes gera medo, ansiedade, angústia, raiva, muitas vezes por sentir que aquela agressão foi injusta, né? Porque do ponto de vista educacional não se deve bater, não se deve cometer abuso físico, porque isso de fato não educa. Mas na cabecinha da criança
é o meu pai ou a minha mãe que está fazendo isso porque eu fiz algo errado. E muitas vezes isso pode ser naturalizado na educação. No entanto, a criança pode também exibir muita raiva desse cuidador por talvez não se sentir compreendida ou por se sentir injustiçada, aumentando o buraco de comunicação entre a criança, o adolescente e o cuidador. Abuso sexual. Qualquer tipo de conduta sexual praticada por adulto ou adolescente mais velho envolvendo a criança em algo que ela não está mental ou emocionalmente preparada, não compreende totalmente ou que ultrapasse as leis ou moral social. Então, alguns exemplos: perguntar, pressionar ou induzir a criança para qualquer atividade sexual, expor os genitais para a criança para satisfazer o seu próprio desejo ou intimidar ou usar a criança para fins pornográficos. Então, a gente tem que pensar assim, infelizmente, na nossa cultura, a criança, especialmente quando se trata de meninas, mas isso para os meninos também, ela não é vista como vítima, ela não é vista como vulnerável. Muitas vezes se entende que ela poderia ter evitado ou poderia ter contado para alguém, ou que se ela não contou para alguém é porque ela também quis, ou porque ela de alguma maneira provocou, ou porque ela usou uma roupa determinada, ou porque ela... Enfim, infelizmente nós temos alguns valores culturais que acabam abafando casos de abuso sexual, que acabam fazendo com que eles permaneçam acontecendo e a criança fica desprotegida. Uma preocupação muito grande nesse período de pandemia e de suspensão das aulas presenciais era justamente o suporte que muitas vezes a escola dava para identificar caso de abuso sexual, visto que grande parte ocorre dentro de casa com pessoas conhecidas. Então, muitas vezes a gente ensina, olha, não converse com estranhos, quando algum estranho te convidar para ir a algum lugar, não vá, não aceite nada de estranhos. Então, muitas vezes a gente ensina os nossos filhos, as nossas crianças, a se protegerem de pessoas desconhecidas, quando muitas vezes o perigo está naquele vizinho bem legal, gente boa, que dá doce, que dá pirulito, ou no próprio pai, ou no próprio padrasto, ou irmão mais velho. Então, é importante esse cuidado. Muitas vezes a família, né, o pai, a mãe, o cuidador primário, precisa trabalhar, se ausentar o dia todo. Aí, de repente, você tem um filho mais velho que acaba cuidando dos menores e aí pode acontecer abuso sexual também. Por isso que a gente fala, né, quando os cuidadores não têm condições de pagar escola em período integral, de pagar uma pessoa adulta para cuidar da criança no contraturno, que busque alternativas, CRAS, CRES, enfim, para tentar colocar essa criança em algum tipo de programa de esportes, de socialização, enfim, para que ela esteja também protegida de situações como essas. Então, passar por abuso sexual é um estressor precoce muito relacionado ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Quando a gente for ver a aula de TET, a gente vai ver dois grandes estressores que são muito potentes na causa ou no início de um transtorno de estresse pós-traumático, que é o abuso sexual e ter ido a guerras. São os dois grandes fatores associados à TET. Negligência emocional. É um padrão de falha do cuidador em prover as necessidades básicas emocionais e psicológicas, como amor, atenção, motivação, encorajamento e suporte emocional, intencionalmente ou não. A negligência emocional, aí que ela vai
vai passar mais despercebida ainda, porque ela é uma ausência, ela é uma falta. E quem nunca teve, não sabe o que é ter. E quem nunca teve não vai sentir falta, mas essa falta vai fazer falta, né? Então, alguns exemplos: não segurar ou confortar o bebê, deixar a criança chorando, não interagir com a criança. Então, por exemplo, às vezes até tem um cuidador primário em casa, né? Então, tirou uma licença, consegue ter alguma renda e aí não precisa trabalhar naquele período, mas também não está emocionalmente presente para a criança. As crianças, elas precisam de muita atenção, especialmente naquilo que é positivo. Então, muitas vezes eu vejo que os cuidadores chegam buscando atendimento e começam a reclamar da criança, porque ele não me obedece, porque ele faz tudo do jeito dele, porque ele grita em casa, porque ele é um mal educado. E o que tem de bom? Então, quando a gente está atento ao que tem de bom, quando a gente acompanha a criança nas tarefas escolares, quando a gente leva a criança para um passeio no parque, para andar de bicicleta, para tomar um sorvete, quando a gente dá atenção, quando a gente olha para ela, isso é um modelo, isso está dizendo: você é importante, eu me importo com você, eu me preocupo com você. Não apreciar os sucessos da criança, mas também aquele cuidado de não ser só a atenção quando a criança ganha algo, quando ela obtém sucesso. Então, seria a atenção cotidiana. E hoje a gente vê ali numa imagem, né, a mulher lendo o jornal e a criança chorando, substitui o jornal pelas telas, né? Então, hoje em dia, especialmente com o home office, a gente trabalha em casa, muitos seguiram trabalhando em casa, celular, WhatsApp, é trabalho. Ou às vezes, no nosso momento livre, a gente já está tão cansado, com a cabeça tão cheia, que a gente quer assistir um filme, quer ver uma TV, quer se desligar. Está tão cansado, ainda vou dar atenção para a criança. Nossa, ela fala tanto, minha cabeça está tão cheia. Mas é importante, quer dizer, a partir do momento que de alguma maneira se decidiu, se escolheu ter um filho, é importante atender às demandas emocionais e físicas e de cuidado. Então não pensem que a negligência emocional é menos grave porque fisicamente ela não deixa marcas, mas emocionalmente vai se tendo a ideia de que eu não sou importante, de que as pessoas não se importam comigo. Negligência física. Falha do cuidador em prover as necessidades básicas, como um lar ou abrigo, segurança física, vestimentas adequadas ao clima, supervisão, alimentação adequada e cuidados com a saúde. Exemplo: deixar a criança manipular o fogão sozinha, deixar a criança como cuidadora de outra criança menor, não levar a criança ao médico quando necessário. Então, os cuidadores, né, prefiro não falar pais, porque a gente tem várias modalidades de parentalidade, né? Mas os cuidadores primários, eles são responsáveis pela integridade física dos filhos. Se esses filhos apresentam febre, se eles estão doentes, tem que levar ao médico. Eles podem ser acusados de omissão de socorro. Por exemplo, se tem uma criança pequena em casa e se mora numa rua movimentada, tem que trancar a porta, porque se a criança aprende a sair e acontece alguma coisa, eles vão ser responsabilizados por negligência física. Ou uma idinha no mercado. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um filho de 6 anos e um filho de 4 anos. E eu vou ali no mercadinho rapidinho. Eu falo: filho, cuida do seu irmãozinho que a mamãe vai no mercado e já volta. Se algo acontecer, se a criança resolver manipular o fogão, se queimar, de alguma maneira acontecer algum acidente doméstico, eu vou responder. E a questão não é apenas uma preocupação legal, eu não quero ser presa, mas é a questão de atender a uma necessidade da criança, que é o
cuidado, que é a estabilidade, que é a segurança. Então, a negligência física, claro, Aline, eu sou pobre, eu não tenho condições, mas nós temos a rede municipal de assistência social. E é para isso que essa rede serve. Então, quando a gente busca ajuda, muitas igrejas de diferentes religiões e centros, enfim, fazem esse tipo de trabalho. Então, é necessário sempre pedir ajuda. Nem sempre os cuidadores vão conseguir dar aquilo que os filhos precisam, que a família precisa, mas quando está com dificuldades, é fundamental pedir ajuda. Outros fatores de risco associados à psicopatologia na infância e na adolescência. Não ter um teto, porque isso gera instabilidade, gera insegurança, uma necessidade de se resguardar, de se proteger. A pobreza, e é aquilo que a gente falou, não só a pobreza em si, mas aquilo que o dinheiro pode comprar, que é uma alimentação adequada, acesso à saúde, um lugar adequado para se morar, roupas adequadas, né? Então, crianças crescem muito rápido, perdem roupa muito rápido. Esse ano fez muito frio, então nem sempre se tem dinheiro para comprar roupa se tem muitos filhos. Então, quando a gente fala da pobreza, não é o fato de eu sou pobre, então por isso eu tenho mais chance de desenvolver um transtorno mental. É porque a falta de recurso financeiro me impede de ter ou de prover o mínimo necessário para a subsistência, para a sobrevivência e para a saúde emocional. A diversidade crônica. Eu tenho um ditado que fala: nada é tão ruim que não possa piorar. E tem famílias e crianças que isso é completamente verdade. Às vezes morre pai, morre mãe, perde irmão, vai para casa de uma tia, não se adapta com a tia manda para a avó, não adapta com a avó manda para um vizinho. Gente, o que tem de casos de pessoas, de crianças sem cuidadores primários e que vão morar na casa de pessoas como empregadas. Então, crianças que não têm um lar, que não têm como viver e acabam se tornando empregadas domésticas em troco de alimentação, de moradia, e às vezes se sente muito grata por aquela família que acolheu, mas que no final das contas é trabalho infantil. Então, a gente precisa cuidar mais das nossas crianças. A negligência, o abuso físico e o abuso sexual que nós já falamos. Outros fatores de risco. Temperamento difícil. Então, lembra que eu comentei de variáveis biológicas e o temperamento é uma dessas variáveis. Então, a gente tem crianças que ao nascer, elas choram mais, elas são mais irritadiças, elas se saciam por menos tempo com a alimentação, a amamentação, e acaba gerando um desgaste muito grande no cuidador. E aí, se por exemplo esse cuidador tem pouca rede social, ele se sente solapado, sobrecarregado, cansado, e isso pode fazer com que venha a punição física. Então, muitas vezes, quando os cuidadores batem nos filhos, eles mesmos estão cansados, estressados, esgotados, e o bater, a agressão física é quase como se fosse uma descarga, tipo, eu não estou dando conta de tudo isso, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu acabo batendo, indo para agressão física como uma forma de educar. Então, temperamento difícil, crianças mais irritadas, mais chorosas, mais demandantes, podem ativar nos pais essa exaustão, esse sentimento de que tudo que eu faço para essa criança nunca é o suficiente, e acabar gerando a agressão verbal, a agressão física ou a negligência. Decomposição da família. É importante a gente atentar que
Entre viver num lar com brigas, gritos, violência doméstica e ter os pais, os cuidadores separados e vivendo em harmonia, que seja a separação. Mas é sabido que o divórcio pode, não que vai. O divórcio pode se configurar como um fator de risco, especialmente quando um cuidador acaba perdendo o contato e o vínculo, se afastou, conheceu outra pessoa, constituiu uma outra família, foi morar num outro estado, foi morar longe, vai espaçando as ligações. Então, nesse caso, a criança, sim, sofre bastante. E quando acontece a alienação parental, porque aí é um falando mal do outro e a criança ali no meio desse fogo cruzado. A morte de um familiar, primeiro porque a questão da morte na nossa sociedade, ela não é falada. Então, nós não estamos preparados para perder ninguém. E quando é uma morte talvez até abrupta, ou mesmo por uma doença que vem há alguns meses ou alguns anos, a gente nunca está preparado. E aí eu tenho que pensar, primeiro, que vai diminuir a rede de apoio do outro cuidador, que esse cuidador, talvez no momento de luto, não vai ter condições emocionais e afetivas para cuidar dessas crianças. Então, a morte de um familiar é um fator de risco, mas a gente tem que entender como que essa perda, como que esse luto vai acontecer naquela família, se tem rede de apoio ou não. Também a psicopatologia dos pais. Transtornos mentais podem ser nos cuidadores, como por exemplo uma depressão pós-parto, uma depressão já dos cuidadores na adolescência do filho. De qualquer forma, os pais tendo uma psicopatologia podem diminuir os cuidados necessários ou as atenções necessárias à educação dos filhos e também se configurar num fator de risco. O alcoolismo também, e aí a gente tem que pensar no alcoolismo sob diversas maneiras, né? Primeiro, a questão financeira, o quanto que essa pessoa adicta, ela usa o dinheiro da família para o álcool, a forma como ela fica quando está embriagada, se a partir da ingestão de álcool você vê maior agressividade, mais brigas, então também o alcoolismo pode ser um fator de risco. Desemprego, instabilidade dos pais no trabalho. Então imagina que você tem a casa, tem aluguel ou tem prestação da casa para pagar, contas, tudo cada vez mais caro e você perde o seu emprego, não tem perspectiva de um novo ou está com medo de ser demitido porque a crise no país gerou um problema imediato, né? Se a gente pensar na pandemia, todo o setor de entretenimento, lazer, turismo foi diretamente afetado. Então, você imagina a disponibilidade emocional do cuidador de brincar com a criança, de dar atenção para a criança e até a condição financeira de prover aquele lar com todos esses problemas em mente. Então, talvez a pessoa possa ficar mais agressiva, mais irritada, com menos disponibilidade emocional para os filhos. Também se configura como fator de risco o pouco envolvimento dos pais com os filhos. Então, assim, não é raro ouvir casos de pessoas adultas que falam assim: nossa, eu me lembro com tanto carinho da minha babá. A minha babá, ela cuidava de mim com tanto amor e que bom que teve a babá. Mas a questão é por quanto tempo aquela babá ficou ali naquele vínculo familiar ou quantas vezes se trocou de babá ao longo do desenvolvimento. E quando os pais estavam disponíveis em termos de tempo, o quanto eles estavam ali efetivamente com os filhos. Porque estar com o celular, filho, tá legal, gostei, tá lindo. A criança, ela sabe que a atenção não está sendo dada para ela. Estresse perinatal e violência doméstica.
Então, a gente tem tanto a questão hormonal, né, da gestação e a questão do ambiente violento e do modelo e de como eu aprendo a lidar com as adversidades, com os problemas familiares. A gente tem os desastres na comunidade, então enchentes, incêndios, tremores, furacão, enfim. Então, tudo que pode acontecer, que pode levar os nossos bens materiais, as nossas memórias afetivas, as fotos, o lar, os móveis. Então, não é só a perda material, que muitos têm muita dificuldade ou não conseguem resgatar, mas é também a perda afetiva de tudo aquilo que eram as memórias daquela família. Crenças de que para educar é necessário usar punição corporal, porque se eu acredito que a punição corporal educa uma criança, eu vou estar mais propensa a usar esse tipo de ação quando eu entender que a criança precisa aprender algo ou deixar de agir de uma determinada maneira. Pais maltratados na infância. Por quê? Porque é o modelo que eu tive, a experiência que eu tive. Então, a chance de eu reproduzir isso com meu filho é maior do que se eu tivesse tido uma infância mais positiva, com cuidadores mais presentes. Pouco conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Então, antigamente a gente convivia muito com primos, com vizinhos, saía na rua, tinha muitos amigos da nossa idade. E hoje em dia está cada vez mais as pessoas reclusas. E se eu entendo pouco de desenvolvimento, o quanto que eu vou perceber precocemente um atraso no desenvolvimento? O quanto que eu vou me dar conta de que tem algo errado com o meu filho? Então, a gente vai falar depois dos fatores de proteção, né? O nível de escolaridade da mãe é um fator de proteção, porque ela vai buscar informações. Meu filho está demorando para falar, eu acho que ele já devia estar falando, está demorando para andar, eu acho que já devia ter andado, está muito quieto, tá? Ele não é assim, ele sempre conversa, é comunicativo. De umas semanas para cá, eu pergunto como tá e diz que tá tudo bem, ou tá muito agressivo, tá muito arredio, ele não é assim. Então, pessoas que sabem mais sobre desenvolvimento vão buscar ajuda mais prontamente. E o apego inseguro, né? Lembra? Porque o amor é importante, o livro que eu comentei. Então, o Bowlby, que é um dos grandes teóricos, né, da questão do apego, junto com a Mary Ainsworth, eles vão trabalhar a ideia de que quanto mais você se dedicar à criança nos primeiros anos de vida, mais autonomia você gera, porque a criança internaliza um senso de segurança e também um senso de apoio e de como resolver problemas, porque alguém foi e num primeiro momento resolveu para mim, no segundo momento me ajudou a resolver, que aí ela vai internalizando esses modelos de funcionamento. Agora nós vamos falar dos fatores de proteção. Individuais. Fácil temperamento, que faz com que a criança seja atraente e agradável para os outros. É feio de dizer isso, né? Mas é fato. Presta atenção. Entre os seus conhecidos, em situações sociais. Aquela criança que ela é mais difícil, que ela é mais irritadiça, que ela é mais birrenta, ela tende a receber mais punição, mais olhar torto, receber menos atenção. Estratégias anteriores de enfrentamento que combinem a autonomia com a busca de ajuda quando necessite. Então, lembra que eu falei que um pouco de estresse é importante? Porque eu vou aprender a como fazer. Então, se eu passei por uma situação anterior em que eu não sabia o que fazer
e eu encontrei uma solução, ou eu fui até um ponto, vi que dali eu não conseguiria e pedir ajuda, portanto, eu aprendi a lidar. E a criança e o adolescente, eles não têm completa autonomia. Então, esse equilíbrio entre se eu precisar de ajuda, eu tenho a quem recorrer e eu recorro a essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu vou tentar resolver para ver se eu consigo, é fator de proteção. Elevada inteligência e conquistas acadêmicas, não que isso seja sinal de sucesso ou felicidade, mas é um fator de proteção, porque as pessoas acabam dando atenção, porque isso pode acabar se convertendo em um maior nível de escolarização, uma graduação, um bom trabalho. Então, conquistas acadêmicas pode ser um fator de proteção. Comunicação eficaz, aquela criança o adolescente, né, que se comunica bem, que sabe pedir favor, que sabe pedir ajuda, que sabe pedir informação, que sabe dizer aquilo que gosta, aquilo que não gosta. Habilidade de solução de problemas, a gente já falou disso, de como lidar com situações inesperadas ou que a solução não está clara. Autoestima positiva. E hoje em dia as redes sociais estão dificultando muito a autoestima por conta dos haters, dos likes, né? Então, a minha foto teve tantos likes, a minha foto não teve like, a fulaninha tem mais seguidores do que eu tenho poucos seguidores. Enfim, então essa autoestima anda difícil, né? E com essa questão dos filtros nas fotografias, todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, e aí aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde. Especialmente os nossos adolescentes têm sofrido muito com o padrão de beleza, com a comparação entre si. Autoeficácia elevada. Eu me vejo como capaz de fazer as coisas. Eu acredito que eu tenha condições de atingir uma meta, de passar num curso, de passar num processo seletivo. É claro que essa autoeficácia ela não pode ser vazia, né? Do tipo, não, eu sou ótima, eu dou conta, mas sem uma habilidade por trás. Em nível familiar, quais são fatores de proteção em relação à família? Estabelecimento de uma estreita relação com pelo menos uma pessoa que compreenda as necessidades da criança. Precisa ser a mãe? Precisa ser o pai? Não. A criança ela tem alguém que ela confia, que ela possa falar das dores, dos sofrimentos, das dificuldades. Que bom, né? Mas os cuidadores, eles têm que ter em mente que a relação com a criança ou com o adolescente tem que ser tal que, sim, você precisa estabelecer limites para que o indivíduo internalize isso e aprenda lá na vida adulta, mas ao mesmo tempo, se esses limites vierem de uma forma punitiva e se essas punições forem frequentes, provavelmente você vai ver o seu filho escondendo coisas de você. Por medo da punição, por medo da crítica, por medo de se sentir não amado ou rejeitado. Então, não, essa relação estreita não precisa necessariamente ser pai ou mãe, mas é muito legal quando é um deles, pelo menos. Educação positiva. O que é isso? Que habilidades eu quero desenvolver no meu filho? Bom, eu quero que ele seja autônomo, que ele aprenda a fazer as coisas dele, que ele peça ajuda quando possível, que ele me diga quando ele não gosta de alguma coisa, que ele consiga aprender de diversas maneiras, em diversos contextos, enfim. Então, a educação positiva, ela não vai focar nos problemas, nas dificuldades, no que eu tenho que corrigir, naquilo que não está legal.
A educação positiva, ela vai focar naquilo que é importante para mim, nos meus valores enquanto pai e mãe. Se um valor para mim é o respeito, como eu vou ensinar o meu filho a me respeitar e respeitar os outros? Se um valor para mim é a educação, se eu acredito que por meio da educação ele vai poder escolher o que ele quiser fazer profissionalmente, como eu vou passar para ele esse amor pela educação que eu tenho? Agora, se eu grito com ele na hora da tarefa, se eu chamo ele de burro, se eu falo, olha, eu não sei o que você vai ser da vida, o que eu estou promovendo? Então, a educação positiva, ela vai focar não nos problemas, nos erros, nas falhas, mas nas habilidades, nos valores que eu quero formar. Disponibilidade de recursos, por exemplo, cuidado com a criança. Então, tudo aquilo que a gente falou que o dinheiro compra sim, né? O dinheiro compra roupa de frio, roupa de inverno, o dinheiro compra uma boa alimentação, o dinheiro consegue dar uma casa segura, confortável, que não chova dentro, que não pegue fogo, que não desmorone, né? Além da atenção dos cuidadores aos filhos. Talento ou gosto que seja valorizado pelos adultos ou semelhantes. Então, o que é importante, né? Se eu, por exemplo, se eu aprecio os estudos, e sim, eu aprecio muitos estudos, e o meu filho gosta de ler, por exemplo, isso acaba sendo apreciado por mim e destacado na minha fala com o meu filho. Ou se eu acredito que o esporte é importante para a formação, para a qualidade, para a saúde, qualidade de vida e para a saúde. Então, a criança gosta de praticar esportes. Então, esses valores compartilhados, esses gostos compartilhados, eu gosto de ir no estádio de futebol, ver o meu time jogar, levo o meu filho junto, conto as histórias de quando eu ia no estádio com meu pai e assim por diante. Crenças religiosas da família que proporcionem estabilidade e significado durante épocas de sofrimento ou adversidade. Muita atenção. A questão da religião, ela entra como fator de proteção. Muitas pesquisas relacionando crença religiosa com melhora, com tratamento, com um quadro de saúde melhor, especialmente em tratamentos crônicos, câncer, enfim. Isso já está bem estabelecido na literatura. No entanto, nem sempre isso acontece. Então, na minha experiência clínica, eu já vi muitos casos de pessoas extremamente religiosas e que acabam rejeitando ou excluindo o filho porque ele não se encaixa dentro daquele padrão religioso da família. Então, em tese, sim, a crença religiosa ela é um fator de proteção, mas a gente precisa observar como essa crença religiosa é partilhada na família. Especialmente lá na adolescência, em que muitas vezes o adolescente ele se distancia um pouco dos valores da família para encontrar a própria identidade. Como é que os pais vão lidar com esse distanciamento? Fatores de proteção em nível de comunidade. Relações extrafamiliares agradáveis com vizinhos da mesma idade ou mais velhos. Então, assim, a minha família, ela se percebe com o suporte da comunidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que o meu pai fez uma cirurgia, a minha mãe precisou ir para o hospital cuidar dele e não temos nenhum familiar próximo. Como que faz? Eu tenho um vizinho que me ajuda, eu posso contar com ela, meu filho pode ficar lá, ou ela pode fazer um almoço para mim, ou ela pode pegar uma marmita e trazer para mim, enfim. Então, em nível da comunidade, essa relação de apoio com pessoas próximas é um fator de proteção. Ambiente escolar eficaz. Eu sempre fui defensora da escola.
mesmo com todos os problemas, mesmo com todos os defeitos. Eu acho que a escola, isso é uma opinião pessoal, né? Na minha opinião, a escola, ela ajuda na socialização, na internalização das regras, na tolerância à frustração, na questão do esporte, porque em geral a escola acaba oferecendo o horário de educação física, alguma atividade esportiva extracurricular, enfim. Então eu acho que a escola ela tem um papel fundamental para além de aprender conteúdos e passar no vestibular, enfim, mas ele tem que ser eficaz. Então, a gente tem sim casos de perseguição, de exclusão, de rejeição, de bullying. Então, a gente tem inadequações tanto dos funcionários, professores, diretores, coordenadores, quanto das próprias crianças. E aí, uma falta de eficácia da direção, dos responsáveis pela escola, em coibir, em conter esses comportamentos que machucam e que ferem. No entanto, um ambiente escolar eficaz, ele é um fator de proteção. Lembra que a gente falou da questão do abuso sexual? Muitas vezes é na escola que se verifica abuso físico, negligência, abuso sexual. Muitas vezes é na escola, em geral escolas públicas, né? Que se tem a refeição, a única refeição ou uma das principais refeições. Tem algumas escolas, não me pergunte como, porque cada uma gerencia de uma maneira diferente, escolas estaduais, escolas municipais, mas algumas escolas, quando a criança chega, na minha época tinha isso, né? A gente chegava na escola e tinha um leitinho quentinho servido lá na cantina. Tomava quem queria. Então, se eu tinha almoçado, ótimo, não vou querer, obrigada. Mas se eu não almocei, pensando em estudar tarde, ou se eu não tomei o café da manhã, talvez vai ser o que vai me sustentar até o horário do intervalo, quando vier o lanche. Então, o ambiente escolar, ele pode ser fator de proteção de inúmeras formas. Professores que desempenham um papel positivo e sejam fontes de apoio, disposição de oportunidade nas principais transições da vida. Por exemplo, educação, participação na comunidade ou igreja, amigo ou companheiro que sirva de fonte de apoio. Então, muitas vezes, a gente vai ter na nossa vida pessoas-chave, né? Um professor, uma professora, um padrinho, uma madrinha, uma amiga. De tudo isso, quando eu falo de fator de proteção, eu estou querendo dizer pessoas que se importem com a minha família, pessoas com quem eu posso contar na adversidade, pessoas com quem eu possa compartilhar boas notícias. Nós precisamos de gente que nos ajude, não só nas adversidades, mas que a gente possa também comemorar os momentos alegres. Imagina você chegar em casa com uma notícia que você aguardava muito tempo, por exemplo, eu passei num concurso, e você não tem ninguém para contar. Resiliência. A resiliência é uma variável interveniente. Como assim? Eu posso ter muitos fatores de risco e não desenvolver um transtorno mental, porque eu tenho a variável interveniente e resiliência, né? Ou, por outro lado, eu posso ter muitos fatores de proteção, poucos fatores de risco, mas ser pouco resiliente. Então, bora descobrir o que é resiliência. Crianças resilientes são aquelas que evitam resultados negativos e ou conseguem resultados positivos, apesar de se encontrarem em uma situação de risco importante para o desenvolvimento da psicopatologia. Ou seja, sabe aquela fala, fazer do limão uma limonada? Ou seja, algo ruim aconteceu. O que eu posso tirar dali e melhorar? E buscar novamente aquilo que é importante para mim. Ou
por exemplo, eu tenho algo que eu vejo que não vai dar certo, sei lá, eu estou com muita dificuldade numa matéria X, e se eu não estudar ou se eu não pedir ajuda, eu vou reprovar. Então eu falo com os meus pais, olha, vocês podem pagar um professor particular para mim? Vocês conseguem me explicar? Conversa com a professora, eu não estou entendendo. Então evita um resultado negativo. Manifestam competência sob estresse. Então, infelizmente, a nossa vida, ela não é isenta de situações estressoras. Ou seja, a gente pode ter morte na família, a gente pode ter desemprego, recessão financeira, a gente pode ter uma doença na família. Como que a criança vai lidar com essas situações estressoras? Mostram recuperação do trauma. Isso aqui é bem complicadinho porque às vezes a criança guarda para ela mesma, então você acha que ela está bem, mas de fato ela não está manifestando o que ela realmente sente. Talvez por medo de magoar, talvez tentando evitar trazer mais sofrimento para o cuidador. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado essa recuperação do trauma. Ao considerar a resiliência, é importante assegurar-se de que ela não seja definida como um atributo universal, categórico ou fixo da criança. Uma criança pode ser resiliente em relação a estímulos estressantes específicos, mas pode ser vulnerável a outros. A resiliência pode variar ao longo do tempo e através de diferentes contextos. Isso é bom e ruim, né? Como assim? Pensando que a criança, a gente não tem a ideia de que fulano é resiliente, Beltrano não é resiliente. Quando eu trago a ideia de que a pessoa é ou não é um atributo universal, quem não é tá lascado. Mas quando eu penso que aquela criança ela pode ser resiliente numa área e não ser resiliente em outra, eu tenho que ficar mais atento. Por quê? Porque, por exemplo, a criança ela pode se dar muito bem ou ter grande facilidade em questões acadêmicas. Tirei a média baixou. Não, eu vou estudar, eu estava com dificuldade, mas já resolvi. E talvez no relacionamento com os pares, não. No relacionamento com os irmãos ou com os cuidadores. Então, entendendo que a resiliência ela pode variar de acordo com o contexto e que ela não é universal, talvez o meu filho apresente resiliência num contexto e não no outro. E aí eu sei que no outro talvez ela vai precisar de maior suporte e maior apoio. Eu me lembrei daquela série 13 Razões Por Quê. E a grande pergunta que eu me fiz na primeira temporada era a mãe tentando culpar, responsabilizar a escola pelo suicídio da filha. E como ela não viu, como ela não percebeu, mas claro, os cuidadores estavam passando por uma crise financeira. Então, o pai e a mãe viviam de uma farmácia, abre uma grande farmácia, um grande mercado com uma farmácia, uma coisa assim muito próxima a eles. A renda da família cai drasticamente. Eles tinham se mudado recentemente, então eram muitas variáveis que os pais estavam ali envoltos. E quando você tem um filho adolescente, você muitas vezes tem a ilusão de que ele já sabe se virar, de que ele consegue lidar com os próprios problemas. E aí é que isso pode acontecer. Então, a gente tem que ter clareza de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. O desenvolvimento não está completamente amadurecido. Adolescentes têm uma busca por estimulação muito intensa, têm dificuldade em prever resultados negativos e tendem a ser impulsivos.
Jamais se esqueçam disso. Eles não têm condições de se autogerenciar. É como se o cérebro deles estivesse programado para tentativa, erro e acerto. E aí eles ainda precisam de supervisão parental. Em suma, o diagnóstico de psicopatologia em crianças e adolescentes requer o amplo conhecimento do desenvolvimento típico. Crianças e adolescentes, ao invés de perder uma habilidade já adquirida, então eu aprendi uma habilidade, podem apresentar um fracasso em alcançar uma etapa esperada conforme a idade e nível de desenvolvimento. Então, talvez ele tenha se desenvolvido bem até uma determinada etapa e tenha dificuldade nas próximas. Talvez ele foi para a creche, para a escolinha, enfim, e ele foi muito bem ali, e quando vai para a fase de escolarização formal, trava. O diagnóstico da psicopatologia na infância é feito a partir da avaliação com a criança, cuidadores e professores, considerando o comportamento em diferentes contextos. Porque se o comportamento se repete com todos os envolvidos e em todos os contextos, isso me faz pensar que sim, talvez muitos dos fatores relacionados ao comportamento estejam relacionados à criança. Agora, se o comportamento aparece predominantemente com uma pessoa ou num contexto, a pergunta que eu me faço é: o que tem nesse contexto ou com essa relação que faz com que a criança apresente tais comportamentos? E aqui as referências usadas nessa aula.